Ok, amigos, lição número 10, a lição que fala sobre os últimos enganos de Satanás, os últimos ataques de Satanás, o ataque contra a palavra de Deus, o ataque contra o remanescente, e como diz a palavra de Deus, as pessoas irão atacar e Jesus Cristo será o grande cordeiro que vai livrar o seu povo, os seus eleitos, os seus fiéis. Por isso, a Bíblia se tornará a grande fonte da verdade. Quem não estiver bebendo da fonte da verdade poderá ser enganado facilmente. Por isso, disse o escritor que o diabo não tem medo de Bíblia empoeirada. Agora, a Bíblia que ela é gasta no estudo, aí sim. Até uma senhora cega que lia em braille, uma sua Bíblia em braille, estava chorando. E alguém perguntou, por que a senhora está chorando? Disse, porque eu gastei toda a minha Bíblia lendo e eu não sei o que vou fazer. Uma pessoa diz, calma, não se gasta a Bíblia, sempre há uma nova para ser comprada. A pessoa que lê a palavra e entesoura no coração não perderá por causa desse conhecimento. Entesourar conhecimento bíblico significa que você tem conteúdo para justamente enfrentar os erros que virão no futuro. Por isso, o verso da semana, o verso para memorizar, que está em São João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muito bem, uma bebida diferente. Vocês se lembram do suicídio coletivo na Guiana francesa, 1986, no dia 18 de novembro. Uma manhã bonita, ensolarada. Ali, um homem chamado Jim Jones, ele resolveu colocar a sua igreja, chamada Igreja Templo Popular. Ele pregava a mais de 900 pessoas. 918 para ser mais exato, quando ele terminou de falar sobre as belezas do céu. Ele fez um apelo perguntando quantos aqui querem ir para o céu. 918 pessoas se levantaram de uma só vez. Ele disse, então vocês agora vão beber uma coisa chamada ponche da vida eterna. E eu tenho certeza que vocês irão direto para o céu. Ele deu um copo para cada pessoa, os seus serviçais serviram as pessoas, cada um pegou um copo, como se fosse uma santa ceia. E então todos beberam daquele líquido, aquele ponche. Em 5 minutos, todos estavam mortos. Foi o maior suicídio coletivo da história. Os guardas que foram depois atender esse chamado e que recolheram todos os cadáveres, disseram o seguinte, nós buscamos por todo o acampamento de Johnstown e não achamos nem uma Bíblia. Não havia Bíblias para as pessoas consultarem. A palavra de Deus é a fonte da verdade. Só ela nos alerta contra os últimos enganos de Satanás. O apóstolo João, ele mostra no Apocalipse que os habitantes da terra um dia beberão uma bebida mortal chamada vinho da ira da prostituição. E que Babilônia vai servir a todas as nações e aqueles que não estiverem atentos e não tiverem conhecimento vão beber essa mistura e o resultado será a morte eterna, porque assim está profetizado para alerta de todos. Ellen White, no livro Eventos Finais, página 123, escreveu o seguinte, as igrejas das denominações caídas, isto sim é Babilônia. Babilônia não é uma igreja só. Babilônia tem fomentado doutrinas venenosas. Babilônia é o conjunto de igrejas e instituições que interpretam de forma errada a palavra e ensinam isso às pessoas. Então, as pessoas beberão do vinho do erro de Babilônia. Esse vinho do erro constitui-se de falsas doutrinas, como a imortalidade da alma, como o tormento eterno dos ímpios, como a negação da pré-existência de Cristo antes do seu nascimento em Belém, a defesa e a exaltação do primeiro dia da semana acima do dia santificado do Senhor. Estes e outros erros congêneres são apresentados ao mundo pelas várias igrejas que hoje pregam essas situações, essas doutrinas. Deus denuncia Babilônia, porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Eventos Finais, página 123. Então, não é para menos que o Apocalipse nos recomenda um alerta, nos dá um alerta geral para que nós fiquemos de orelha em pé, de sobreaviso, para não bebermos dessas doutrinas que têm uma facilidade muito grande
de enganar as pessoas. Porque justamente pegam as pessoas numa situação de fragilidade. A pessoa tem um parente que faleceu e lá vem alguém e fala uma doutrina que assim consola a pessoa. A pessoa, por exemplo, tem uma dúvida sobre Jesus Cristo, vem então alguém com uma doutrina falsificada e a pessoa aceita, achando que é a pura verdade. É um vinho da fúria da prostituição, uma doutrina falsa que pode levar a pessoa a perder a sua fé de forma verdadeira naquilo que Deus inspirou. Existe uma forma do diabo enganar as pessoas, falsificando a verdade. Notem que em toda a história o diabo sempre procurou falsificar a verdade, procurou iludir até o próprio Jó através das suas falácias. E Deus disse, não adianta, ele é um servo fiel. Procurou enganar os discípulos através de doutrinas falsas. Pedro disse, isso de maneira nenhuma te acontecerá, Jesus, tem piedade do Senhor, você vai morrer, o que é isso? O Senhor é nosso Messias. E Jesus disse, arreda de mim, Satanás, porque cuidas apenas das coisas dos homens. Na tentação do deserto, o diabo usou a palavra para tentar seduzir Jesus para um convênio com o mal. E assim ele tem feito com milhares de pessoas. No tempo do apóstolo Paulo, ele utilizou pessoas com encantamentos, com magia, para que as pessoas pudessem acreditar em seus enganos, em suas falácias. Então, no tempo do fim, não é de se admirar que o diabo vai utilizar uma artimanha para enganar as pessoas. E o próprio apóstolo Paulo diz, não é de enganar, ou não é de se espantar, que o próprio diabo se transforma em anjo de luz. Ellen White diz que o diabo vai personificar pessoas que nós conhecemos, para que essas pessoas apareçam e deem um testemunho contra a verdade bíblica, dizendo ser uma nova revelação de Deus. Por isso, temos que tomar cuidado, porque o diabo, o que ele quer é simplesmente levar as pessoas para a perdição. Um dia, o imperador Calígula, que era conhecido por sua crueldade, resolveu dar, assim, um beneplácito para todos os seus inimigos. E ele mandou apregoar que todo mundo que tivesse alguma coisa contra o imperador contra si, que viesse ao banquete que o imperador estava dando, era um banquete de anistia geral. Muitos se inscreveram e vieram ao banquete, havia mais de 500 pessoas, um salão enorme. Calígula, o imperador, na ponta da mesa, saudou a todos, todos bateram palmas, assim fizeram uma espécie de uma saudação ao grande imperador. E ele disse, obrigado amigos, vou chamá-los de amigos, porque vocês não são mais meus inimigos. Eu quero que vocês comam e bebam da minha mesa. Virão outras vezes. Eu não quero nenhum inimigo do meu reino. E se houver algum tipo de demanda, por favor, converse comigo em particular. Nós vamos resolver essa demanda. Todos aplaudiram o imperador pela iniciativa maravilhosa de dar uma anistia a todos os seus inimigos. E ele comeu junto com todos. Foi um almoço maravilhoso. As pessoas conversando umas com as outras, aquela animação, uma banda de música tocando, algo assim bem aconchegante. As pessoas estavam felizes porque ali parecia ser realmente o início de uma nova amizade com o imperador. O imperador pediu licença para ir ao banheiro. Todos compreenderam a situação, afinal ele bebera muito. E lá então ele saiu, pediu licença, e quando Calígula saiu, todas as portas se fecharam. E do teto começou a cair uma espécie de uma névoa fina, muito saborosa, assim, um odor maravilhoso, parecia um perfume, um néctar. E as pessoas cheiravam aquilo e diziam, mas que beleza, que perfume maravilhoso. E todos ficaram ali emocionados com aquilo, bateram palmas e disseram, o imperador realmente é muito criativo. Dentro de 5 minutos, as pessoas começaram a cair com a tontura, começaram a gritar, sangrar pelo nariz, todos mortos dentro de meia hora. Calígula matou todos os seus inimigos, fingiu ser amigo de todos. Alguns anos atrás, na cidade de Chicago, as pessoas se acordaram e o trânsito estava normal, o dia estava bonito, de repente, pessoas começaram a ir para os hospitais e começaram a falecer, a morrer. O que estava acontecendo? Uma pessoa desequilibrada tirou o conteúdo das cápsulas de Tilenol e substituiu por cianeto de potássio, um veneno poderosíssimo. E quem tomou essas cápsulas para sarar de algum tipo de dor, morreu em função do envenenamento por cianeto de potássio. Aquilo que parecia ser uma coisa boa para aliviar uma dor, levou as pessoas à morte. O mundo
pode estar bebendo hoje o vinho, ou seja, um veneno mortal. Parece uma bebida saborosa, que são as doutrinas falsas de Babilônia. Como foi dito, Babilônia não quer dizer só uma igreja. Babilônia é o conjunto de igrejas que pregam doutrinas que Deus não inspirou. Por isso, Babilônia, no tempo do fim, vai seduzir o mundo inteiro para um banquete da negociação com ele, para proteção de todos. O que as nações não sabem é que esse modelo de amizade será como aquilo que o imperador Calígula fez com os seus inimigos. Vai custar a vida eterna daqueles que beberem o vinho da fúria da prostituição na mesa de Babilônia, bebendo no bar de Babilônia, bebendo no banquete de Babilônia. Será algo que poderá comprometer a vida eterna das pessoas. O que fazer então? O grande antídoto para o vinho da fúria da prostituição de Babilônia são as 3 mensagens angélicas. Elas têm o antídoto, porque diz ali, vi um anjo tendo o evangelho eterno. E o primeiro anjo dizia, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Ainda, na segunda mensagem, caiu Babilônia, que tem dado a beber do vinho da fúria da sua prostituição. E a terceira mensagem angélica, se alguém receber o número da besta à sua imagem, esse tal beberá do vinho da fúria de Deus. Por isso Deus fez o apelo, sai dela, povo meu. Deus tem uma mensagem de aconchego e de misericórdia para o mundo. São as 3 mensagens angélicas. Vamos ao estudo dessa semana, porque vai ser muito importante para a nossa compreensão espiritual. Tenha um restante de sábado feliz e uma boa semana em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ajuda-nos nessa semana a entendermos os últimos ataques de Satanás para que possamos ficar preparados. Obrigado por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha uma boa semana pela mão do Senhor Jesus. Amém.